Pessoal, não sei se você é como eu, mas acredito que sim, porque você está nos acompanhando aqui no canal. Eu gosto muito de ver as articulações políticas, seja da direita, da esquerda. Eu gosto de ver essas reviravoltas, esse 360 que a política dá de uma hora para outra. De repente tem alguém dominando ali as eleições, de repente surge um jogador novo que dá uma reviravolta e quem estava em primeiro vai para terceiro. Isso é interessante. Às vezes tem alguém que está hoje no poder, está mandando em tudo, de repente surge um Elon Musk aí e dá uma dor de cabeça. Ou faz uma censura contra uma matéria jornalística, os jornais se viram contra ele e ele tem que recuar. É assim que funciona a regra do jogo. O jogo político é assim, é dinâmico e eu gosto de estar acompanhando. Sabe, eu como filósofo, eu adoro olhar esse comportamento humano na política. E aí, essa história do Pablo Marçal é interessante para mim. O Pablo Marçal foi no Rio Grande do Sul, ganhou uma visibilidade, depois dessa visibilidade veio e pá, quero ser candidato a prefeito da cidade de São Paulo. E o cara não é da política, não é um player da política, mas sabe falar com o povo, não é à toa que ele tem milhões de seguidores, vem nessa e dá um banho em gente grande da política. Por exemplo, o Ricardo Salles queria de toda sorte ser candidato a prefeito, com uma possibilidade exponencial de vitória. O Pablo Marçal vem, pum, já passou o Kim Kataguiri, já passou a Tabata Amaral e já está em terceiro lugar. E com risco de chegar ali perto do Nunes. Aí tem gente falando, mas vai dividir votos. Outros falando, não, realmente é alguém de direita que nos representa, porque o Nunes é centrão. Mas por que eu tô falando isso para vocês? A reviravolta é interessante. Olha a matéria da Folha de São Paulo. Valdemar da Costa Neto tenta tirar o Pablo Marçal da eleição de São Paulo e sinaliza apoiá-lo ao Senado. É sinal de que tem medo, senão não tiraria da campanha. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, tenta desmobilizar o coach Marçal de concorrer à prefeitura de São Paulo, sinalizando que o partido poderia apoiá-lo em uma eventual candidatura ao Senado em 2026. Medida boa. E eu vou falar para vocês o porquê eu penso assim. A conversa foi mencionada por Valdemar em reunião de trabalho com deputados e prefeitos da legenda no último sábado, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Conforme narrou Valdemar, os integrantes do partido, ele disse ao empresário que a sigla estava fechada com o prefeito Ricardo Nunes na disputa pela eleição na cidade de São Paulo e que era muito cedo para o coach disputar a prefeitura. Vamos lá, pode entender. O efeito Marçal já deu uma revirada aqui no jogo. Já jogou a Tabata, o Kim Kataguiri para trás, já está em terceiro lugar, com chance de alcançar o Ricardo Nunes e trazer muito voto de bolsonarista. Não à toa, Michele Bolsonaro foi lá criticar o Pablo Marçal numa postagem que o mencionava. Ou seja, eles viram o risco do Pablo Marçal crescer e o apoio ao Nunes, inclusive, ser minado. Mas o Pablo Marçal nem é da política. Mas o cara sabe jogar o jogo. Vamos ser sinceros. Sabe o jogo. Mas o Marçal não quer a prefeitura de São Paulo. Eu acho que ele quer mais. Eu acho que o foco dele é até mesmo o Senado. E percebendo isso, perspicaz e astuto como é, o Valdemar da Costa Neto falou, eu sei o que o Marçal quer. Senado. Vou chamar ele e falar, eu vou te dar o que você quer e você vai ser um aliado no nosso jogo aqui. E realmente eu acho que é o que vai acontecer. O Pablo Marçal não vai desistir da sua candidatura agora. Eu tenho uma visão que o Pablo Marçal vai segurar até o final, tá? Até próximo da eleição para depois sair do jogo e apoiar o Ricardo Nunes. Por quê? Pensa comigo. Você tem noção do quanto é para um cara como o Pablo Marçal, que tem investimentos, depende das redes sociais também para alavancar os seus negócios, aparecer numa publicação da Folha de São Paulo, do Metrópolis, da Revista Oeste e de todos os demais, seriam milhões de reais. Então, o Pablo Marçal, se lançando a candidata a presidente da República e desistindo, ou sendo retirado, como na eleição de 2022, já ganhou visibilidade e agora está ganhando ainda mais visibilidade. É o que ele está querendo. E aí isso é interessante. E aí, eu tenho a visão que no final ele vai abrir do jogo, isso se ele não perceber que tem chances reais de ir para segundo turno com o Boulos, o que eu acho que não vai acontecer. O cara é um outsider, mas todavia,
eu ainda sei que o apoio do Bolsonaro é muito grande. Então, duvido muito que ele ultrapasse o Ricardo Nunes. Eu acho que no final das contas, ele vai ver, se ele perceber isso, ele vai recuar, vai tentar emplacar um Senado em 2026, o que é bom. Precisamos de senadores que têm coragem, que é de direita, para implementar aí as pautas que são defendidas pela direita. E você? No seu ponto de vista, o que você acha sobre isso? Seria uma boa estratégia? O Pablo Marçal segura, depois sai, apoia o Ricardo Nunes e vai para o Senado. O que você acha sobre isso? Coloca no comentário. Vamos lá, outra matéria interessante. E nessa aqui vocês vão ficar bravos comigo, porque eu concordo com o Lula, tá? Lula vai sancionar a PL que legaliza cassinos se aprovado pelo Congresso. Vai ser aprovado pelo Congresso, tá? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que vai sancionar o projeto de lei que legaliza cassinos e jogos de azar, caso seja aprovado pelo Congresso Nacional. O texto foi aprovado ontem pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e pode ir ao plenário. Ao comentar sobre o projeto esta sexta-feira, o petista disse não ser favorável a jogos de azar, mas que também não os considera crime, e comparou os jogos com as bets, né, que é o jogo online, que permitem apostas online, frisando que os cassinos são voltados apenas para os ricos. Boa, vamos lá. Vamos falar isso aqui de forma bem séria com vocês. 3 argumentos contra os cassinos, tá? Que eu tinha e eu mudei de posicionamento. Primeiro, questão religiosa, tá? Ah, mas os cassinos são algo abominável, o jogo, isso não é bom. Tá, mas eu sou também a favor do livre-arbítrio, tá? Então, ok. Segundo, lavagem de dinheiro. Vai acontecer. Não tenha dúvidas que vai acontecer lavagem de dinheiro com os cassinos. Vai acontecer. Mas a lavagem de dinheiro já acontece. Ou você acha que os criminosos, que o crime organizado, que os políticos já não têm meios e caminhos para lavar dinheiro? Vai ser só mais um para eles escolherem. Então, já existe. Infelizmente, já existe no Brasil. E o terceiro é que as pessoas vão lá, vão jogar e vão se endividar e vão perder dinheiro e vão se tornar ébrios habituais aí, né? Viciados em jogos. Ok. Ponto. Filhos pródigos aí. Ok. Vamos entender o seguinte. A gente tem que observar por outro lado. Eu sou liberal, então eu acho que a pessoa tem que ser também senhora de si. Eu acho que você tirar o direito de outros que querem, tirar o direito daqueles que têm condição porque acredita que outros não vão ter, tirar o direito de emprego, não acho legal não, tá? Não acho legal não. E eu vi na prática o quanto esses cassinos, o quanto esse turismo, né? Porque são pessoas ricas que vão. Lá no Uruguai, em Montevidéu, ou em Rivera, ou em Punta del Este, você vê pessoas chegando e olha só, são os brasileiros que vão jogar, são os argentinos que vão jogar, gastam muito dinheiro, fomentam a economia e o município se torna um município muito bem remunerado, porque o município recebe impostos em cima disso. É um retorno ótimo financeiro. Concordo com o Lula que eu não sou a favor? Eu não sou a favor de jogos de azar. Mas também acho que não cabe ao Estado aqui caracterizar isso como crime para quem quer ir lá jogar, senão daqui a pouco tudo que eles caracterizarem, isso não é tão legal para a população, vira crime. Não é bem assim que funciona a regra do jogo. Então, eu tenho a visão de que esse projeto de lei, se aprovado, não vai ser um mau projeto não, tá? Não vai ser um mau projeto não. E já que nós falamos nesse negócio de lavagem de dinheiro e tudo mais, vem cá, olha aqui, ó. O PT volta à cena do crime, é o que publicou o Eduardo Bolsonaro, tá? O Eduardo Bolsonaro faz uma publicação, Vacari condena a corrupção e lavagem de... Vacari condenada a corrupção e lavagem de dinheiro pegou 15 anos de prisão. E agora o Vacari, ex-tesoureiro do PT, retorna com influência sobre a Petrobras. E aí eu te pergunto, o porquê que a Petrobras está amargando prejuízos gigantescos, ou porquê que a Petrobras está voltando a ser descredibilizada? Porque pessoas voltam a ter influência, pessoas que participaram do submundo aí, que foram condenadas. O Eduardo Bolsonaro escreveu o seguinte, tem uma coisa que o vice do PT acertou perfeitamente sem nenhum erro. Lula quer voltar à cena do crime. Dito e feito, agora o companheiro Vacari, com um vasto currículo de crimes perdoados, está de volta à Petrobras. É o que escreveu o Eduardo Bolsonaro. E literalmente, o PT trouxe de volta
tudo aquilo da Lava Jato e tenta te enfiar a goela abaixo que não existiu corrupção. Que nada daquilo existiu. O que é uma falácia sem precedentes. É algo, assim, assustador acreditar nisso. Então, existiu corrupção, todo mundo sabe disso. A corrupção é real, tá? O Lula tá tentando emplacar aí algo insano, né? Insano. E sabe, no final das contas, a gente sabe que é uma marca registrada do governo PT, né? Essas irregularidades acontecendo. A gente tá vendo agora o critério, o escândalo do arrozão. Então, assim, cara, não dá pra você jogar uma pedra no mesmo lugar e esperar que ela caia num lugar diferente. Não tem como. Então, é óbvio que isso aconteceria. Vamos de matéria do jornal Razão. Quando alguém te perguntar quem é que quer o nós contra eles e quer a divisão do país, responde Luiz Inácio Lula da Silva e o PT. Matéria do jornal Razão. O sul do Brasil é ocupado pelo atraso do Nordeste, afirma Lula, a elite conservadora do sul. É simples assim. Eu vou pedir desculpas, mas eu vou colocar esse áudio aqui para você ver. Porque aqui tinha uma elite conservadora muito comprometida com a elite conservadora do sul do país. Porque um dos atrasos do Nordeste, você pode ter certeza, Rafael, é que muita gente da elite que governou o Nordeste, eles pensavam como pensava a elite do sul do país e estava pouco se lixando para fazer o desenvolvimento dos seus estados, porque eles viviam bem. Ele não passava fim de semana aqui no Piauí, ele viajava. E agora, eu quero que vocês prestem atenção nesse ponto, tá? Até agora não teve notificação do STF para justificar o porquê que o Lula está fazendo ataques mais uma vez ao sul do país, mais uma vez jogando a culpa do Nordeste no sul do país, o Nordeste que é governado pela esquerda há anos e anos e anos, e tudo isso que o Lula falou que é uma mentira sem tamanho, e eu vou mostrar para vocês o porquê com dados que a própria matéria do jornal Razão trouxe, e vou mostrar para você quem é que quer manter a população pobre. Quem é que governa o Nordeste há muito tempo e tem maior apoio do Nordeste? É direita ou esquerda? Escuta o que o Lula te fala. Então, pobre é pobre, tem que trabalhar, pobre é pobre, a gente ganha o voto de pobre na época da eleição, para que cuidar de pobre? Porque na hora que a gente começa a ajudar as pessoas mais humildes, e as pessoas vão comendo, as pessoas vão trabalhando, as pessoas vão estudando, as pessoas também ficam mais conscientes politicamente. Agora eu te pergunto, quais estados têm maior investimento na educação, têm uma educação classificada como de maior qualidade? Os estados do Nordeste, governados pela direita, do Sul, governados pela direita, ou os estados do Nordeste com um histórico de esquerda gigantesco. Então eu acho que a fala do Lula representa muito bem aqui o porquê que o Nordeste hoje tem índices baixos. E é um absurdo, porque eu amo o Nordeste. Tá? Quando eu vou no Nordeste visitar o meu irmão que vive lá, sabe, a cultura, a riqueza daquele povo é tremenda. Mas o que, perdão da palavra, fode o Nordeste são os políticos que são colocados lá. Então não é culpa do Sul, o que o Lula está falando é uma aberração. E olha só esses dados aqui. Em declaração polêmica, Lula afirmou que o atraso do Nordeste é culpa da elite conservadora alinhada ao Sul, que não se preocupava com o desenvolvimento da região. Será que os candidatos que governam o Nordeste, os governadores, esses são colocados pelo Sul? Em contrapartida, dados apontam que o Sul do Brasil recebe muito menos do que contribui. Santa Catarina recebeu 66% menos do que pagou para o governo federal em 2022. Os catarinenses enviaram 71 bilhões para o governo federal. Receberam de volta apenas 11,6 bilhões. O Rio Grande do Sul tem um saldo um pouco menor, mas ainda assim gigantesco. Em 2022, os gaúchos pagaram quase 58 bilhões, mas receberam de volta 13 bi do governo federal. O melhor saldo de todos é o do Maranhão, que pagou, ou seja, 6,6 bilhões para o governo federal, recebeu de volta em impostos 21,4 bilhões, mais de 3 vezes. Então, assim, é insano o que o Lula está falando. Aqui você consegue ver, num único discurso, vários diagnósticos. O primeiro diagnóstico
do eu contra eles. O Lula quer dividir, quer pôr o Nordeste contra o Sul, quer pôr a guerra entre o Nordeste e o Sul, quer fazer, sabe? E se você olhar, por exemplo, a Coreia do Norte, o Kim Jong-un diz que toda a culpa da Coreia do Norte são dos americanos que criam empecilhos para a Coreia do Norte crescer. Não é assim? Ou seja, você tem que nomear um inimigo e mentir para essas pessoas que o inimigo são esses. Então você tem que falar para o Sul, ó Nordeste. O problema hoje não são os políticos de esquerda que dominam o Nordeste há muitos anos. É o Sul. É o Sul que é o problema de vocês. Então vamos odiar o Sul. Então o discurso aqui do eu contra eles está latente e gritante. Ou você não consegue perceber isso? Também o discurso real que o Lula acabou de dizer. Ora, para que eu vou querer que vocês fiquem mais instruídos? Afinal, se ficarem mais instruídos, vocês vão nos detestar. É exatamente o retrato do que a gente vê hoje no Sul. O Sul, por ter uma maior instrução, ali, petista não se cria. É isso que está acontecendo. Você quer um exemplo? Um exemplo prático? Vamos lá. Vocês viram aí a historinha para boi dormir que o Lula inventou de reconstrução do Rio Grande do Sul com Paulo Pimenta. Não sei quem é, pelo que eu vejo aqui, é o Benas, né, 916, que é o perfil dele, é algum empresário. Ele falou umas verdades na cara do ministro do Lula. Olha só o que ele disse aqui. Me chamo Fábio Benassi, tenho empresa aqui no 4º Distrito há mais de 30 anos, né? Sou vizinho do Andrei. Tem algumas colocações para fazer, né? Porto Alegre tem um sistema de prevenção contra enchente que não funcionou. A culpa não é nossa. A culpa é do Estado e do governo federal. Se a minha empresa estava alavancada, né, em função de investimento, em função de uma pandemia, isso é uma decisão do empresariado. Agora, deixar a capital do Rio Grande do Sul abaixo de mais de 2 metros d'água e nós vir aqui com os bancos fazendo de conta que estão fazendo um favor para a gente, para mim é inadmissível. É inadmissível, tá? Eu tenho plena consciência que a minha empresa não vai conseguir crédito, porque eu já estou alavancado, assim como a maioria dos empresários estão aqui hoje, né? Então, na verdade, isso aqui acaba sendo mais uma propaganda dos bancos do que realmente solução na prática, tá? Continuando, durante a enchente, a minha empresa vai fazer quase 60 dias que está fechada, tá? Eu tenho maquinário pesado, o Andrei conhece, tá? Vocês podem ver, eu estou todo sujo, eu vim direto da empresa, eu estou faz 20 dias limpando a empresa, eu não consegui terminar ainda, tá? Então, é o seguinte, eu tenho 30 e poucos funcionários, desses 30 e poucos eu vou ter que demitir 24, 25 funcionários, que eu não sei nem como é que eu vou pagar a rescisão ainda, tá? Foi informado pelo governo federal que ia ter um auxílio de 2 parcelas a mais de seguro-desemprego. Todo mundo aqui não estamos falando das empresas, mas eu acho que também é muito considerável a gente falar dos colaboradores. Foi informado na grande mídia que teria 2 parcelas a mais do seguro-desemprego. E eu mesmo, por leiguice, não dia atrás da informação, falei para eles, já vamos fazer agora que nós seguramos o seguro-desemprego, tem 2 parcelas a mais. Até que eu fui informado pelo contador. Tu leu as letras miúdas? A data de corte para acrescentar as 2 parcelas é dia 5 de maio. 5 de maio foi num domingo. A enchente começou em Porto Alegre de sexta para sábado, entre o dia 2 e dia 3. 3 e 4. Então eu digo assim, cara, são certas coisas que são divulgadas na mídia que não tem como deixar nós sem ficar revoltado. É inadmissível uma coisa dessa. Eu acabei fazendo a rescisão dos meus colaboradores, eles vão receber com sorte 5 parcelas. Tá? Isso é um ponto também que eu gostaria que o ministro respondesse. O que está errado não é o governo disponibilizar o dinheiro, e sim a regra com que ele está disponibilizando. Qual é a regra que veio do governo federal? A regra é bem simples, o dinheiro está vindo do governo federal para os municípios que estão em estado de calamidade. Me corrija se eu estiver errado. Por que então empresas que não foram afetadas conseguem o recurso e as empresas que ficarem embaixo d'água não conseguem o recurso? Tá? 15 bilhões, que é o total, acho que foi precisado aqui para os empréstimos. Tudo bem, mas 15 bilhões do tamanho do estado do Rio Grande do Sul, que ele gera e o que ele produz, tudo bem.
Vamos lá. Eu não recebi nada, acho que mais de 90% do pessoal não recebeu nada. Isso é praticamente esmola para o tamanho do prejuízo que aconteceu no Estado por culpa do governo federal. Pois bem, que lapada, né? O Maurício Marcon, que fez essa publicação, escreveu: eu não conheço essa lenda, mas falar o que falou na cara do Paulo Pimenta, já virei fã. E aí ele veio e comentou aqui, né? Já comecei a seguir. Benassi 916. Prazer. Benassi, é o nome dele, né? Apenas um desabafo real e sincero do que estamos passando aqui em Porto Alegre com o descaso do governo federal. Obrigado pelas palavras, pelo apoio. Vamos torcer para esse rapaz não ser investigado e não estar incluído no inquérito daqui para frente, mas a realidade é essa. Voltando ao último vídeo que eu coloquei para vocês, o governo entende que lidar com pessoas esclarecidas é ruim, é péssimo. É lidar com gente como esse Benassi, esse tipo de gente asquerosa que questiona porque tem conhecimento. Isso é para você refletir. Reflita um pouco mais sobre o porquê dizem que a culpa é do Sul, é do fulano, mas nunca é do governo. Nunca são dos governantes. Deu para entender? É porque eles querem que você permaneça assim. Essa é a minha visão. E você? O que você fala sobre isso? Coloca no comentário que eu quero saber. Abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Amanhã a gente tá de volta com mais um conteúdo aqui com vocês. Abraço.